Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais uma Paraxá. Hoje eu, Zilda Zivian, estou com meu amigo Fernando Fleischmann e nós vamos mostrar o estudo, os comentários sobre a Paraxá Vaerá. Nós estamos no livro de Shemot, Êxodo, né? E é uma paraxá muito importante, porque ela localiza uma série de questões que até hoje são controversas com relação à própria questão de promessas do Senhor. Então, essa paraxá, ela é rica porque ela vai trazer, não é, revelação sobre a questão da relação de Deus com o seu povo. Sim? Uhum. Então, nessa paraxá, que é Vaerá, que significa apareci, nós temos as passagens em Êxodo 6, 2 a 9:35, Ezequiel 28, 25 a 29, 21, Romanos 9, do 14 a 24 e Salmo 46. E aqui, essa paraxá, eu vou começar falando sobre aonde está a expressão apareci, tá? Então, aqui a gente vai ter, em Êxodo 6, nós temos: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que eu farei a Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. No versículo 7, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra com mão levantada. Jurei que daria a Abrão, Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então, essa palavra, ela é poderosa. É uma palavra de promessa do Senhor, não é? Para os patriarcas, que ele já tinha dito, e agora confirmando em Moisés. E o que, que você acha? Comente isso que eu acabei de ler, Fernando. Reforça aí. Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Shalom, minha querida irmã Zilda. Essa é uma paraxá, para mim, muito poderosa, né? Porque ela começa falando como o enfoque que você deu, né? Do apareci, Abraham, Isaac e Yaakov, né? Mas ele deixa em outras traduções, quando você falou pelo meu nome, em algumas traduções tá, mas eu não fui perfeitamente conhecido por eles, né? E isso me faz viver que tem uma profunda realidade. Quando ele se mostra para Moshe, ele fala: Agora eu vou me revelar totalmente. Eu não fui conhecido pelo meu nome, né? Como às vezes alguma pessoa, né? Os nossos amigos a gente conhece por apelido, a gente fala. Já teve aquela sensação que às vezes a gente esquece o nome de um amigo porque a gente chama tanto de uma coisa, né? E fala, putz, como era o nome mesmo? E a gente, para Deus, ele fala que é exatamente isso. Ora, fazendo uma analogia, né? Eles me conheciam por apelido, eles tinham uma intimidade comigo, eles sabiam quem eu era, mas eles não me conheciam perfeitamente, eles não me conheciam de uma forma mais profunda, como eu vou passar a ser conhecido agora.
Eu falo muito que é como um relacionamento de um pai e um filho, né? Antes eles se relacionavam como amigos, e Moshe já chegou numa categoria que é como se fosse pai e filho, revelar o mais profundo dele, né? Fala, agora eu vou te levar para um outro patamar. E isso, essa aliança que eu sei que o Eterno propôs com Israel, de ser conhecido plenamente, é o que Yeshua faz conosco hoje, né? Qual é a forma de eu conhecer verdadeiramente a Deus? É vivendo uma aliança com Yeshua através da palavra de Deus, através do Torá, do Tanakh, da Berit Hadashah. Então, o que Deus propôs há muitos anos atrás para um povo seleto, hoje Yeshua propõe para todos nós de uma Amém. forma mais abrangente. Então, o que eu vejo nessa paraxá, o começo dela, é Deus falando assim: eu quero que você saiba quem eu realmente sou. Eu quero que você veja não só do que eu sou capaz de fazer, mas o que eu sou capaz de transformar na sua vida. Porque é gozado que o povo aqui ele começa como escravo, né? Não é ainda nessa paraxá, mas se a gente seguir a história, ele vai terminar como um povo livre. Então não é só sobre quem Deus é e de quem nós somos, mas é o que ele fez por nós, e faz e ainda vai fazer, né? Eu acho isso maravilhoso, é uma paraxá que a gente começa falando, nossa, que será que Deus vai fazer? E ele já sai dando essas promessas falando, olha, de cara, se você me conhecer de verdade, se você aplicar o seu coração a mim, essas são as promessas que eu vou te dar. É uma aliança. E através da aliança vão vir as recompensas dela. Para mim, a maior promessa que Deus faz aqui, ó, eu vou ser o Deus de vocês. Vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês. Nós estaremos aliançados. E isso vai permitir que vocês vivam todas essas coisas. A libertação dos egípcios com o braço forte, estendido de Deus. A aliança, ela gera sinais e milagres, né, Zilda? E isso gera relacionamento pra gente Sim. com o Eterno, né? Ah, e tremendo nessa paraxá também, que ele, nós queremos que os espectadores do canal Israel no Caminho venham a abrir, não é? A, essa paraxá, a Torá, todas essas passagens que nós citamos, e ver que rica que é essa paraxá, em detalhes, não é? E você vê aqui a genealogia de Moisés e Arão. Então, é incrível, porque não são pessoas, qualquer pessoa, né? Esses irmãos, eles têm uma genealogia poderosa, não é? Já com o pai deles, o Anrão, não é? Então, isso é muito interessante ler passo a passo, porque o Anrão, ele é filho de Coate, não é? E o incrível de tudo isso é como que tudo isso se processa, não é? Porque Coate é um filho, é o nome de um filho de Levi. Então, isso é interessante, porque a gente sabe que de Levi, não é? Como que as coisas processaram, não é? Nessa genealogia. Então, são pessoas é, com extremo relacionamento com o Senhor, com uma liberdade, não é? Que o Senhor tem como através dessa tribo, não é? Algo muito especial na relação de mais profundidade com o Senhor. Então, procurar e olhar os detalhes, né, do que está dizendo em Êxodo 6 é tremendo. E aí ele cita com Arão como um porta-voz de Moisés, não é? Então, os dois irmãos são usados, não é? Para exercer esse poder, não é? São instrumentos de Deus. Então, olha que tremendo isso, que coisa bonita isso, não é? Então, tudo isso vai sendo construído, não é? Para que os egípcios possam ver, e o faraó principalmente, quem que é o Senhor, o Todo-Poderoso, não é? E no transcorrer disso, nós temos nessa paraxá algo tremendo, que como que o Senhor vai mostrar, não é? Porque o Senhor também, ele endurece o coração do faraó, mas ele endurece com um propósito, justamente para mostrar para o faraó e para os egípcios quem é quem é esse Deus, não é? Então, nessa paraxá, nós temos a descrição de 7 pragas,
não é? Que eu vou citar e eu gostaria que vocês lessem, porque é de uma de uma de uma grandeza tão importante, não é? Aonde que o Senhor mexe, não é? Com situações que vão mexer com a vida dos egípcios, não é? Então, na primeira praga é o sangue, onde através da vara, né? Feriu as águas do Nilo e elas se transformaram em sangue. A segunda praga são as rãs, não é? Que mexe quando mexe com as águas, está mexendo com o Nilo, que ele também tem um poder importante para a vida dos egípcios, não é? A terceira praga são os piolhos. Eu estou citando, tá? O Fernando vai poder discernir, vai comentar melhor sobre isso. A quarta praga são as moscas. A quinta praga, a morte dos rebanhos do faraó. A sexta, as feridas purulentas. E a sétima, temos as tempestades de granizos e saraiva. Né? O que representam essas pragas para o povo egípcio? O que o Senhor, usando essas pragas, ele está mostrando para os egípcios? O que ele quer mostrar para os egípcios e para o povo dele? Fernando? Isso é muito interessante porque a mensagem é a mesma para os dois povos, mas o trato é diferente, né? A gente vê que tem uma diferença em quem tem aliança e quem não tem com Deus, porque a gente vê que o Egito, desde o seu nascimento, ele era uma cultura politeísta, ou seja, tinham vários deuses específicos para várias coisas. O próprio Nilo, né, era tido como um deus para eles. Então, o que que são as manifestações da praga? Quanto ao lado do faraó e ao lado dos egípcios, o julgamento de Deus, o julgamento sobre esses deuses, o julgamento sobre idolatria, um julgamento para mostrar quem é o único e verdadeiro Deus. E para Israel, o que que representa, né? A redenção e o amor do único Deus quando a gente tem aliança com Ele. É a mesma coisa, é a mesma mensagem, só que um é mostrado com compaixão e misericórdia, o outro com julgamento e justiça. E aí o que que é interessante, né, Zildo? Numa totalidade, todas as pragas foram julgamentos sobre todos os deuses do Egito, para mostrar quem era o único e verdadeiro Deus. E o que que eu gosto nessa história? Olha a diferença como tá em Malaquias, que Deus falava que outra vez ele iria mostrar a diferença de quem tem aliança e quem não tem, quem é justo e quem é ímpio, né? E por que outra vez? Porque ele mostrou aqui, conforme as pragas foram se desenrolando, Moshe sempre deixava uma mensagem para que você saiba que o Senhor é Deus, a terra de Gozém não vai ser afetada. Os gados de Israel não vão ser afetados. A saraiva não vai tocar as plantações de Israel. As úlceras, as pestilências não vão afetar o povo de Deus. Então Deus, ele faz acepção num único sentido assim: aquele que serve e aquele que não serve vão ter destinos diferentes. Aquele que tem aliança e quem não tem tem consequências, tem destinos diferentes, mas que o caminho está aberto para quem quer chegar a ele, porque seja por julgamento de justiça, por aquilo que a gente merece, ou por amor e por misericórdia, Deus se revela com um único objetivo, para mostrar que ele é o único e verdadeiro Deus e para que as pessoas tenham um caminho aberto para ele. Muito como Yeshua fez conosco nos nossos tempos, né, Zildinha? Ah, Exatamente. É tudo assim. É importante essa paraxá porque nos traz um entendimento, não é, de todo o processo, não é, de toda a maneira como o Senhor quer que o seu povo haja, com obediência, com submissão, com temor, com tremor, não é? Com se submeter primeiro à vontade, ser cumprida a vontade do Senhor, e as outras coisas serão acrescentadas, não é? E isso a gente vai ver sempre, como é importante a obediência, não é? Ao que o Senhor está ensinando e está capacitando, o Senhor está sempre capacitando o seu povo, né? O que acontece de confusão é porque existe
uma rebeldia, uma desobediência, não é? Um achar que pode fazer por conta própria, não é? E aí as coisas não vão andar bem, Isso. né? Então, a gente ter a identidade reconhecida, eu acho que é uma coisa muito importante, saber quem é o povo de Deus e como que o povo tem que agir, como que tem que andar, não é? Isso é muito importante. Então, eu gostaria, assim, tem muita coisa para falar, é muito rico, não é? Mas eu acho que assim, o grande aprendizado é que a gente tem que reconhecer o Deus, quem é o Senhor, nosso Deus, não é? Então, no Salmo 46, ele diz: o Senhor é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o auxílio, sempre presente na adversidade. E no versículo 11 de Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, nós na caminhada, nós sofremos porque a gente não obedece, não se submete, não reconhece o poderio, não é? A supremacia da força e do poder do Senhor, não é? E é isso que a gente precisa. Eu acho que o Senhor, ele continua aparecendo para nós todos os dias, não é? Quando a gente se submete, quando a gente busca Ele na palavra, na oração, né? Quando a gente abre a palavra e medita na palavra, Ele nos capacita diariamente. E nós podemos ter experiências vivas com Ele. Isso, o que eu acho impressionante, até para a gente caminhar para o encerramento, né, Zildinha? O que você falou nesse salmo, para mim, é a maior chave, né? Que fala que ele é nosso refúgio, nossa fortaleza em meio à adversidade. Eu até por esses tempos, né, por algo pessoal, eu tenho experimentado isso, que nos tempos de maiores provações nossas, de maiores lutas, de maiores angústias, são as maiores oportunidades da gente desfrutar e experimentar da graça de Deus e da bondade dele, né? Se a gente pegar a história de Israel, aqui começa o tempo de maior milagre visto em Israel, né? Assim, óbvio que Yeshua fez muito mais do que esses milagres, mas eu digo assim, eles viram o mar se abrir, eles viram uma coluna de fogo descer do céu, eles viram maná cair do céu, eles viram uma série de milagres onde eles estavam num tempo de maior adversidade. Eles não tinham uma terra, eles não tinham conforto, eles não tinham, né, ultras riquezas assim, comparado aos povos, era uma riqueza, mas era mais limitada, né? Eles saíram com as coisas que eles ganharam dos egípcios. Eles não eram um povo de guerra, eles não tinham muitas armaduras, não tinham muitos recursos naturais, vamos colocar assim, mas foi o maior tempo de prosperidade de Israel. Por quê? Porque era um tempo que Deus andava entre eles, com eles ali, né? Então, nos nossos tempos de maior deserto, acho que Deus nos sinaliza que é o tempo também de maior oportunidade da gente conhecer Ele de uma forma mais profunda, de ter acesso aos milagres, mas infinitamente a graça e a misericórdia dele, né? Que a gente possa viver nessa obediência ainda quando nos custe algo, não nos tempos fáceis, né? Não nos tempos das vacas gordas, mas no tempo das vacas magras. E quando vier a adversidade, a gente vai manter a nossa fé, a nossa obediência, o nosso zelo por Deus, porque eu tenho certeza que aqueles que se mantiverem tanto no alto quanto nos baixos da vida, o zelo por Deus, vão conseguir ter esse acesso de conhecer Ele de uma forma perfeita e íntima, como poucos conhecem hoje em dia, né, Zildinha? Olha, só tenho que agradecer. Eu creio que esse conteúdo ele vai acrescentar bastante para as pessoas que acompanham o canal, não é? Então, que as pessoas se interessem mesmo a buscar a verdade, os fundamentos e andar segundo a vontade do Senhor, não é? Para que Amém. nós possamos compreender o nosso papel, né? Em momentos tão difíceis que nós estamos vivendo hoje, não é? Por Israel também, pelo povo dele, não é? Pelos irmãos, não é? Que estão passando por tanta diversidade, por tantas situações tão complicadas,
e que esse conteúdo ele possa trazer compreensão, né? Entendimento, discernimento, e entender que a partir do momento que a gente alinha com a vontade de Deus, o Senhor traz sabedoria. Amém. Amém? Amém. Que o Eterno guarde todos vocês, no nome de Yeshua. Tenham Shabbat Shalom na presença de Deus e muita paz nessa semana. Shabat com muito shalom. Shabbat Shalom, pessoal.